Vocês sabem, existem momentos na vida que mudam tudo, momentos que te deixam sem palavras, com o coração acelerado e um tremor por dentro. Eu nunca imaginei que uma única tarde, uma única discussão, pudesse se transformar em uma lembrança que eu carregaria pelo resto da minha vida. Mas aconteceu. Quero contar para vocês algo chocante, algo que vai fazer o coração de vocês disparar, algo que vai fazer vocês se aproximarem mais da tela, porque é sobre traição. Coragem e uma criança, o meu filho System de 6 anos, que fez algo que nenhum adulto poderia prever. Meu ex-marido, Leif, achou que poderia manipular, intimidar e tomar o que quisesse de mim, de nós, da nossa família. Mas ele não contava com o System. Não contava com a esperteza dele, com a bravura, com a lealdade inabalável que ele tem por mim. O que aconteceu naquele dia poderia ter me destruído, mas, em vez disso, abriu meus olhos. Me deu uma força que eu nem sabia que tinha e me ensinou lições que eu queria ter aprendido anos antes. Eu prometo para vocês, o que eu vou contar não é só uma história de briga de família, é uma história de sobrevivência, de astúcia e de um amor que desafia toda lógica. Antes de começar, quero agradecer por estarem aqui comigo. E se vocês gostam desse tipo de história que mexe com o coração, se inscrevam no canal e entrem para nossa pequena comunidade. Toda semana eu trago histórias que tocam a alma e lembram daquilo que realmente importa na vida. Obrigada por me deixarem compartilhar esse momento com vocês. Meu nome é Birgitta, tenho 42 anos, e os acontecimentos que eu vou descrever rolaram em poucas horas tensas, aterrorizantes, na vida que eu achava que estava sob controle. Durante anos, Leif foi distante, imprevisível e manipulador, mas eu nunca imaginei que ele tentaria levar nosso filho de um jeito tão ousado e calculado. Ele sempre foi charmoso quando queria e cruel quando não convinha. Eu lembro das manhãs antes daquele dia, como ele deixava o System comigo e sorria como se nada estivesse errado, como se a tensão que sempre pairava entre a gente fosse invisível. Ele convenceu tanta gente, amigos, colegas, até família, de que era o cara razoável, que tinha o melhor interesse nosso no coração. Mas eu aprendi a enxergar por trás daquela máscara, e sabia que por trás daquele sorriso, existia um tipo de manipulação que só alguém que me subestima muito poderia tentar. Tudo começou numa tarde chuvosa de quinta-feira. O System tinha acabado de chegar da escola, a mochilinha pequena pingando gotas de chuva, as bochechas coradas do frio. Ele correu para a cozinha, as botinhas fazendo barulho no chão molhado, e me cumprimentou com aquela energia alegre de sempre. Eu estava preparando um chá quando Leif ligou. A voz dele estava estranhamente fria, quase clínica. Birgitta, ele disse, acho que tá na hora de conversarmos sobre a guarda. Tá na hora do System passar mais tempo comigo. No começo pensei que era só uma conversa normal, algo que dava para negociar com calma. Mas senti o gelo nas palavras dele. Era o tom que eu conhecia muito bem, o tom que ele usava quando já tinha tudo planejado para manipular alguém. Meu coração afundou. Eu sabia que se deixasse ele entrar em casa sozinho, tudo podia desandar de vez. Desliguei rápido e liguei para minha amiga Anja, que sempre foi minha confidente. Tem alguma coisa errada, sussurrei. O Leif tá vindo. Acho que ele quer levar o System. Ela não hesitou nem um segundo. Prometeu vir imediatamente. Também liguei para Ebba, nossa advogada de família, e expliquei tudo nos mínimos detalhes. Ela mandou eu trancar as portas e não deixar ninguém entrar sem a presença dela. Mas enquanto olhava pro relógio, eu percebi que o Leif não ia esperar por leis nem advogada. Ele estava vindo, e não tinha nada para me proteger fisicamente além do meu instinto, do meu planejamento e do meu filho de 6 anos. Quando a campainha tocou, senti um misto de medo e determinação me invadir. Respirei fundo e me abaixei do lado do System, cujos olhos azuis enormes estavam arregalados de curiosidade. System, sussurrei, hoje eu preciso que você seja muito corajoso. Você vai me ajudar, tá bom? Ele assentiu com uma seriedade impressionante, como se já entendesse o peso do que estava por vir. Mesmo com 6 anos, ele tinha um senso de timing, uma inteligência que sempre me surpreendia, mas eu nunca imaginei que isso poderia nos salvar num momento como aquele. O Leif entrou com aquele sorriso falso de sempre, e logo começou a falar de arranjos familiares e o que é melhor pro System. Tentou encantar o menino, oferecendo brinquedos doces, promessas de viagens incríveis, mas o System olhou para ele com um olhar muito além da idade dele. Eu vi a expressão do Leif mudar, o primeiro sinal de dúvida no jeito confiante dele. O System não tremeu, não caiu no charme. Pelo contrário, apertou minha mão e sussurrou algo no meu ouvido que fez meu coração disparar e encher de orgulho. Ele tinha um plano. Eu nunca vou esquecer como aquela tarde se desenrolou.
O Leif tentou todos os truques que conhecia: razão, persuasão, manipulação, mas o System ficou firme como uma rocha. Ele usou a vozinha dele de um jeito que eu não esperava, fazendo perguntas que deixavam o Leif sem resposta, apontando detalhes que só uma criança observando os adultos consegue notar. Teve um momento em que o Leif se abaixou com um tom quase ameaçador, e eu achei que tudo ia desmoronar. Mas o System, rápido como um raio, distraiu ele, puxou uma conversa que me deu o tempo precioso de que eu precisava. A Anja já tinha chegado discretamente e eu fiz sinal para ela. A Ebba estava a caminho. As horas pareceram minutos, e cada segundo era carregado de tensão. Percebi uma coisa no jeito do Leif que gelou meu sangue: ele subestimava completamente a inteligência do System. Esse foi o erro fatal dele, e ali eu entendi que coragem não tem a ver com tamanho nem idade. Pode vir de um menino de 6 anos que ama a mãe e sabe por instinto quando agir. O ar da sala estava pesado de tensão não dita, cada palavra, cada gesto, um ponto de virada entre o caos e a segurança. Eu guiava o System discretamente, sussurrando instruções, vendo ele executar tudo com perfeição, e sentia um assombro enorme. Ele era um herói do jeito dele. Quando a advogada chegou, a dinâmica tinha virado de cabeça para baixo. O Leif, que entrou na casa cheio de confiança e senso de direito, estava desorientado, confuso, cada vez mais desesperado. Tentou argumentar, impor autoridade, manipular documentos, mas tudo dava errado, não por minha causa, mas por causa do meu filhinho. A presença calma e observadora do System mudou o jogo. Até a Ebba, que é experiente e calejada, ficou impressionada com a postura dele. Eu não conseguia parar de me maravilhar com a resiliência das crianças, com como uma mente jovem muitas vezes enxerga soluções que os adultos nem sonham, e com quanta coragem pode caber num coraçãozinho tão pequeno. Naquela noite, depois que o Leif saiu derrotado, mas fingindo que não estava, e abracei o System com toda a força. Você foi incrível hoje, sussurrei. Você nos salvou. Ele sorriu meio envergonhado, e escondeu o rosto no meu ombro. Foi ali que eu percebi que o mundo pode ser imprevisível, que o perigo pode vir disfarçado de alguém conhecido, e que o amor e a coragem muitas vezes aparecem nas formas mais inesperadas. O System me deu uma lição que eu nunca vou esquecer: às vezes, os menores entre nós são capazes dos maiores atos de bravura, e às vezes, as pessoas que achamos que conhecemos são capazes das decepções mais chocantes. Mesmo agora, meses depois, quando penso naquela quinta-feira chuvosa, sinto tudo misturado: medo, orgulho e assombro ao mesmo tempo. Aquela experiência me mudou o jeito como vejo o que meu filho é capaz de fazer, e revelou as profundezas da minha própria força. Foi um dia que me lembrou porque eu luto, porque eu protejo, e porque nunca subestimo quem eu amo. E embora o Leif tenha continuado tentando de formas mais sutis, aquele dia marcou uma virada, um momento de empoderamento que carregamos juntos dali em diante. Mas o que o Leif não entendeu, o que talvez nenhum adulto entenda de verdade, é que as crianças têm uma intuição, uma esperteza, uma noção de justiça que os adultos não preveem nem controlam. E no caso do System foi o raciocínio rápido, o timing perfeito e a lealdade que transformaram o que poderia ter sido um desastre numa história de vitória. Eu sempre esperei que ele fosse corajoso, mas ele superou qualquer expectativa. No final daquele dia eu soube de algo profundo: os laços de amor, a coragem de uma criança e a determinação de uma mãe conseguem resistir a quase tudo. Nós éramos mais fortes do que jamais imaginamos, e essa verdade ficou comigo, silenciosa mas poderosa, me guiando pela vida. E enquanto conto essa história para vocês agora, espero que ela lembre vocês da própria força, da coragem inesperada que pode estar escondida em quem vocês amam, e das lições que vêm quando enfrentamos os desafios juntos. Depois daquela quinta-feira chuvosa, a vida não voltou ao normal imediatamente. Todo dia, eu sentia uma tensão persistente, uma sensação de que Leif estava só esperando o menor descuido para tentar controlar tudo de novo. Mas o que mais me impressionava era como o System parecia entender muito mais do que eu poderia imaginar. Ele não era só uma criança, era atento, observador, quase um pequeno estrategista moldando silenciosamente o mundo ao redor dele. Todas as manhãs, enquanto tomávamos café da manhã juntos, ele me contava historinhas da escola, mas eu percebia os olhares discretos que lançava para a porta, a forma como parecia calcular quem entrava em casa e quando. Ele estava aprendendo, se adaptando, e eu percebi que ao protegê-lo, eu também estava ensinando resiliência, consciência e coragem. Uma noite Leif ligou, a voz dele cuidadosamente neutra, mas dava para sentir a tensão através da linha. Birgitta, ele disse, precisamos conversar. Posso passar aí amanhã?
Normalmente, eu poderia ter hesitado, sentindo aquela obrigação de ceder, mas aprendi a confiar nos meus instintos. Olhei pro System, que estava quietinho colorindo na mesa, os dedinhos se movendo com tanta concentração, a testa levemente franzida. O que você acha? Perguntei para ele. Ele parou, levantou os olhos para mim e assentiu com firmeza. Na hora eu soube que ele entendia a gravidade do que estava por vir. Aquele simples aceno foi o suficiente para eu decidir. Não, respondi em voz alta, minha voz firme. Não sozinho. Se vier, vai ser com outra pessoa presente. Foi durante aquela semana que percebi como pequenos gestos podem virar verdadeiros escudos de proteção. O System começou a esconder bilhetinhos para mim pela casa, desenhos da nossa família que me lembravam do nosso laço, mensagens fofas que diziam: eu sou corajoso, mamãe, e a gente tá bem. Pode parecer coisa boba, mas cada bilhete era como um pequeno ato de resistência contra o medo que Leif tentava nos impor. E funcionava não só para nos proteger fisicamente, mas para proteger nossos corações. Se você já teve que proteger alguém que ama de verdade, sabe exatamente essa sensação, uma mistura de medo, expectativa e uma determinação inabalável de sobreviver. Se você tá gostando dessa história até agora, quem sabe dá um like aí, isso ajuda a manter essas histórias vindo e me lembra que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Aí veio a tarde do verdadeiro suspense. Leif apareceu no portão inesperadamente cedo, com aquele sorriso frio nos lábios. Meu coração disparou na hora. System, sussurrei, lembra do seu plano. Fica calmo. Ele me olhou, olhos arregalados mas cheios de confiança, e assentiu. Leif tocou a campainha, e eu só deixei ele entrar depois que a Anja já estava lá dentro, perto da porta, pronta para intervir. A Ebba tinha se atrasado, então naquele momento crucial éramos só nós mesmos. Assim que Leif entrou, ele tentou usar o charme de sempre, elogiando a casa, comentando os desenhos do System, fingindo interesse nas pequenas coisas de que eu tinha tanto orgulho há anos. Mas o System não se deixou enganar, nem por um segundo. Eu vi a mudança sutil no rosto do Leif. Aquele ar confiante e controlador que ele sempre carregava começou a rachar. O System fazia perguntas inocentes o suficiente para parecer curiosidade de criança, mas que expunham as inconsistências nas palavras dele que eu mesma teria deixado passar. Por que você não ligou para mim no último fim de semana? Por que seu carro tá sempre estacionado em outro lugar? Cada pergunta simples e direta fazia o Leif tropeçar. Meu coração batia tão forte. Naquele momento eu percebi que meu filho não estava só me protegendo. Ele estava moldando a realidade daquela sala com cada palavra, cada olhar, cada pequeno gesto. E eu não conseguia parar de me maravilhar com essa mistura de inocência e estratégia num ser tão pequeno. Teve um momento em que o Leif tentou impor o controle, a voz subindo um pouquinho, o charme falhando. Dava para sentir a tensão crescendo, como se o ar estivesse esperando o ponto de ruptura. Mas o System permaneceu calmo, redirecionando a conversa, me dando sinais silenciosos para eu ficar firme. A Anja estava pronta, claro, e eu tinha que me lembrar de respirar, de manter o foco, porque tudo dependia de gestos pequenos e calculados. E então aconteceu, a última tentativa de intimidação do Leif deu errado de um jeito espetacular. O System, com uma mistura de astúcia e honestidade infantil, apontou algo que nenhum adulto teria notado, algo que só uma criança observando tudo com atenção poderia ver. O Leif congelou. O rosto dele entregava frustração e choque, daquele tipo que diz: eu não esperava isso de jeito nenhum. Quero que você imagine esse momento comigo, a sala pesada de tensão, cada batida do coração ecoando alto. E uma criança de 6 anos segurando o poder de virar o jogo completamente. Era quase cinematográfico. E naquela sala eu entendi claramente por que coragem não se mede por idade nem tamanho. Percebi também porque os pais muitas vezes subestimam os filhos. O System tinha uma clareza e um instinto que nos protegeu de formas que eu nunca teria conseguido sozinha. E naquele instante agradeci a ele em silêncio por ser corajoso, por ser esperto, por ser o protetor da nossa família de um jeito que só ele podia ser. Depois daquele confronto, o Leif foi embora, fingindo que tinha conseguido alguma coisa, mas eu sabia muito bem a verdade. Ele subestimou a percepção de uma criança, subestimou o amor e o laço que nos unia. O System me mostrou que os maiores atos de coragem muitas vezes vêm das fontes mais inesperadas, que a lealdade pode ser quieta e inabalável, e que mesmo nas situações mais tensas, o amor dá uma força imensa. Quando fui colocar ele na cama aquela noite, sussurrei: você é incrível, System. Você fez hoje algo que a maioria dos adultos nunca conseguiria. E ele só sorriu, aquele sorrisinho secreto, como se soubesse que tinha feito algo extraordinário, algo que ia ficar com a gente para sempre.
E assim nossa vida seguiu com uma nova compreensão um do outro, e do poder silencioso que existe em coraçõezinhos tão valentes. As tentativas do Leif continuaram de forma sutis, mas nada nunca se comparou à lição daquela quinta-feira chuvosa, a lição de que coragem, amor e inteligência podem criar um escudo que ninguém consegue quebrar. Se você já enfrentou alguém que te subestimou, sabe o alívio, o orgulho e o assombro de ver essa pessoa surpresa com a sua resiliência. Adoraria saber o que vocês acham. Vocês já viram uma criança se impor de um jeito que deixou os adultos sem palavras? Me contem nos comentários, porque momentos assim nos lembram como comum pode ser extraordinário. Nos dias que se seguiram, uma determinação silenciosa se instalou em nossa casa. Leif tentou manobras sutis, ligações em horários estranhos, mensagens cheias de meias-verdades, mas nada nos abalou. System havia se tornado muito mais do que meu menininho. Ele se tornou meu parceiro de vigilância, um lembrete vivo do que a inteligência e a coragem podem conquistar. Eu observava brincando, mas sabia que ele estava sempre atento, sempre aprendendo, e sentia um orgulho inesperado crescendo no peito. Era um orgulho misturado com alívio, admiração e um amor feroz que tornava cada noite sem dormir, cada batida ansiosa do coração, valer a pena. Uma noite recebi uma carta formal da Ebba, nossa advogada. Leif havia tentado pedir mais guarda, achando que com o peso da lei poderia nos intimidar e nos forçar a ceder. Segurei a carta nas mãos, sentindo uma onda fria de raiva e determinação. Era isso, o momento de transformar anos de frustração e medo em algo definitivo, algo inegável. Olhei para System, que desenhava quietinho na mesa da cozinha, completamente imerso no seu mundo, mas consciente como sempre do peso daquele dia. Eu sabia que enfrentaríamos isso juntos, e uma calma força me invadiu. Quando o dia do tribunal chegou, entrei na sala com System ao meu lado, Anja me apoiando em silêncio, e Ebba pronta para falar com autoridade. Leif entrou com aquele ar de superioridade de sempre, sem imaginar que já havia perdido a batalha sutil que tentou travar contra nós tantas vezes. O juiz ouviu com atenção, analisou nossas provas, escutou nossas palavras e então, veio o ponto de virada. System, com sua calma e clareza impressionantes, explicou os momentos, as conversas e até as pequenas manobras inteligentes que nos mantiveram seguros. Sua honestidade, sua lucidez e o laço inegável entre mãe e filho deixaram a sala em um silêncio atônito. Leif se mexeu desconfortável, a máscara de controle se rachando para todos verem. Foi aí, quando o juiz decidiu a nosso favor, que senti uma onda de vindicação tão completa que quase parecia irreal. Leif tentou manipular, coagir, tirar a família que ele achava que podia controlar. Mas no final, foi a bravura do meu filho, minha determinação e a verdade quieta, porém incansável que venceram. Sem teatro, sem charme, sem promessas vazias puderam superar a força da honestidade e da coragem. A vitória não foi só jurídica, foi pessoal, moral e profundamente satisfatória. Ao sair do tribunal, abracei System com força, sentindo sua mãozinha apertar a minha. O sol brilhava mais forte naquele dia, e percebi que nosso lar, nossas vidas e nossos corações estavam finalmente seguros. Leif nunca mais nos subestimaria, e a lição era permanente e inabalável. Havia justiça no mundo, pensei, e às vezes ela vem através dos menores atos de coragem nas mãos de quem menos esperamos. Naquela noite, enquanto System dormia em paz, sentei na sala quieta e permiti-me saborear o momento. O medo, a tensão, a incerteza, tudo aquilo havia forjado algo mais forte entre nós. E eu sabia, lá no fundo, que a história que vivemos ficaria conosco para sempre. Um testemunho de coragem, amor e do timing perfeito das mentes inteligentes. Não importa a idade. Se você acompanhou essa história até o fim, espero que ela te lembre que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz, a coragem e a justiça. Obrigado por ouvir. Se você gostou dessa história, considere se inscrever para mais contos emocionantes de resiliência, inteligência e a coragem extraordinária que vive nas pessoas comuns.